Oi, oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Amores, para a gente poder continuar a semana aí em estilo Halloween, eu troquei hoje o estilo da pessoinha. A pessoinha agora não é mais a bruxinha com um morcego voando aqui ao redor, né? Não é mais. Vamos deixar essa assim que fez uma bichectomia, ó, para poder dar aquela afinada, ficar bem bonita, né, na fita. E vamos para nossa aula de hoje, ok? Meninos, postei para vocês o material da correção dos exercícios de variação. E a gente está em ritmo aí de retomadas. Deixa eu só puxar para cá e dar uma diminuída um pouquinho aqui. A gente está em ritmo de retomada aí, galera, dos conteúdos. Então, para a gente retomar conteúdos aí, a gente vai falar lá de tipos de morfemas e processos de formação de palavras, que nós vimos no finzinho do primeiro período, caminhando para o segundo período. Nós trabalhamos com isso, em especial no segundo período. Então, derivação, composição. Então, a gente vai retomar aí rapidinho esses tipos de morfemas e vai falar desses dois processos de formação de palavras que, assim, são extremamente criativos, ok? Amores, quando a gente fala de morfema, a gente está falando de parte, unidade mínima de significação dentro de uma palavra e que combina com um radical. Então, tem uma parte que é a parte lexical mesmo, de sentido, e outras partes que acabam agregando características aí gramaticais a esse radical, a essa parte com sentido maior, ok? Não significa que os morfemas não tenham sentido. Eles vão agregar sentido a uma determinada palavra, mas isso eles precisam estar coladinhos a uma palavra, ok? Então, aqui, por exemplo, infelizmente, nós temos o núcleo, né, esse morfema lexical, o feliz, mas nós temos aí o in e o mente ao redor. E aí isso forma uma outra palavra, que é infelizmente, que teve por base o quê? A palavra feliz, ok? O radical, ou esse morfema lexical aí, como eu estou falando para vocês, é a parte que realmente é nuclear de qualquer palavra. É que é a partir dela que nós criamos outras palavras. Então, de pedra, por exemplo, vai ser pedra. E aí eu posso criar pedrinha, pedregulho, pedreiro, pedraria, por aí vai indo. Então, radical aí é o que carrega o sentido da palavra. Já os afixos se subdividem em prefixos e sufixos. E agregado a um morfema lexical, a uma outra palavra, eles vão modificar o sentido dela. E às vezes não é nem necessariamente modificar o sentido, mas modificar inclusive a classe gramatical. Importante frisar isso, porque, por exemplo, feliz é um adjetivo. Eita, olha, a gente sai, perde a carinha. Eita, não pode perder a carinha de pessoa que fez a bichectomia, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, feliz é um adjetivo. No momento que eu coloco o in, eu modifico o sentido de feliz, vai para uma negação. No momento em que eu coloco mente, felizmente, por exemplo, eu mudo a classe gramatical, saio de um adjetivo para um advérbio. Então, algo a se pensar. O prefixo sempre vai estar antes do radical. Então, indigno, ileal, infeliz, amoral, ok? Desleal. E o sufixo vai estar depois do radical. Então, livro, livrinho, livraria, livreiro. Então, esse zeiro, inha, tudo está modificando a palavra. Galera, é importante frisar que nós temos morfemas que são agregados aí a palavras de diversas formas, que são morfemas que nós chamamos de desinências, que eles trazem a marcação de flexão das palavras. Flexão, no caso dos morfemas nominais, vão ser as flexões de gênero e de número, e no caso dos morfemas verbais, né, das desinências verbais, vão trazer aí, sem sombra de dúvidas, a marcação de tempo e modo, número e pessoa. Então, lá nos nominais, a gente vai ter, por exemplo, talentoso.
essa marcação final com talento, talentoso. Então, eu coloquei um sufixo aí para poder trazer a ideia de um adjetivo. E talentoso, eu tenho o ozinho como um morfema que, em tese, marca o masculino. Talentosa, o A marca o feminino. Talentosas, o S vai marcar o plural. E no caso dos verbos, eu vou ter designado aí tempo, modo, número e pessoa. Então, tempo, passado, presente e futuro. Então, presente, pretérito e futuro. O modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. E o número, número e pessoa, eu vou ter primeira, segunda e terceira pessoas, tanto do singular quanto do plural. E falávamos, por exemplo, eu tenho aqui primeira pessoa do plural, do pretérito imperfeito do indicativo, ok? Nossa, um palavrão, né? Assim, uma classificação imensa. Posso ter também vogal ou consoante de ligação. Principalmente, galerinha, quando a palavra termina, por exemplo, terminou aqui, ai, eita, fica aparecendo não, que coisa feia, não quero que você apareça. Quando aparece aí ilegal, legal termina com L. Então, para eu colocar esse sufixo dade, eu preciso de uma vogal de ligação, porque não dá para ser ilegaldade, ok? Então, ilegalidade, porque a nossa formação de sílaba é consoante com vogal, ok? Predominantemente consoante com vogal. Avó, para eu colocar o sufixo de diminutivo, não dá para eu colocar avoinha, apesar de quando criança a gente acaba falando algumas coisas assim. Eu vou precisar de uma consoante de ligação, a vozinha, ok? Então é importante frisar isso. Aparece somente em situações que a gente olha e fala, peraí, aqui terminou a palavra inteira, precisou desse L aqui para quê? Desse Z para quê aqui, tá bom? Então é nesse sentido que a vogal de ligação e a consoante de ligação aparecem. A vogal temática, gente, só aparece relacionada aí ao radical e às desinências nesse contexto. E ela vai aparecer no caso de verbos para indicar o quê? Indicar primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Então, primeira conjugação terminada em A, com vogal temática em A. Segunda conjugação em E e em O, tá bom? Verbo por, aí a vogal temática fica o O. E na terceira conjugação, o I. Então, vogal temática aí, o Izinho. No caso dos substantivos e adjetivos, vai ser lá no final da sílaba e em palavras que não constituem masculino ou feminino, ok? Então, por exemplo, estigma é sempre o estigma, não tem estigmo, ok? Então, esse azinho aí vai ser uma vogal temática para poder fechar a sílaba. Elegante, mesma coisa. Não é eleganta nem eleganto, não tem desinência de masculino e feminino aí. Então, esse ezinho serve para poder fechar a sílaba, já que o elegante ou a elegante, a marcação de feminino e masculino vai ser lá no artigo, não vai ser na palavra em si. Mesma coisa, acesso, o acesso, ok? Então, esse ozinho aí não é para designar que uma palavra é masculina, porque acessa já vai ser verbo, e não existe a acessa, ok? Então, não tem um feminino disso. Processos gerais aí de formação de palavra, amores. Nós temos 2 processos grandiosos em quaisquer idiomas, ok? Um é de derivação, essa palavra deriva de outra, ela tem características de outra, e a outra, o outro processo é a composição. Essa palavra é composta por 2 ou mais palavras juntinhas. A derivação, eu só tenho um único radical. Eu vou incluir aí sufixo e prefixo. A composição, não. A composição, eu tenho 2 ou mais radicais aí, ok? Na derivação, gente, obviamente que a gente tem aí derivação sufixal, que é, de fato, agregar um sufixo a uma palavra e aí forma um outro sentido. Por exemplo, doutor, que é um substantivo, doutorado, que é outro substantivo. Essa formação de ado aqui forma um sufixo formador de substantivo também,
Você coloca no final de palavra, ele tem uma tendência a formar substantivo. Então, derivação sufixal. A prefixal, eu coloco o prefixo. Então, eu só coloco um afixo aí, um prefixo, antes do meu radical. O meu radical a minha raiz ou radical aí é feliz, e eu coloquei um in na frente como derivação prefixal. A partir de feliz, eu formei o infeliz. E eu posso ter as duas acontecendo numa palavra, mas que elas não dependem uma da outra, em que uma não depende uma da outra, tá? Que é o que a gente chama de não simultâneo aí. Que é o caso, por exemplo, de leal. Eu posso simplesmente falar desleal ou lealmente, mas quando eu tenho os dois, prefixo e sufixo, eu tenho derivação prefixal e sufixal acontecendo nessa palavra neste momento. Então, eu tenho as duas marcações aí, derivação prefixal, derivação sufixal. Mesma coisa com infelizmente, ok? Eu tenho feliz, eu tenho felizmente, eu tenho feliz, eu tenho infeliz. E eu tenho feliz e eu tenho infelizmente. Ele vai com qualquer um dos acessórios, ou só com um deles, ou com os dois, se ele quiser. Por isso que é não simultâneo. Ele não aconteceu ao mesmo tempo no processo de formação da palavra. Pode acontecer só um, pode acontecer só o outro. Por isso que quando acontecem os dois ao mesmo tempo, só é chamado de derivação prefixal e sufixal. E é isso que diferencia da parasintética. A parasintética, tanto o prefixo quanto o sufixo apareceram juntinhos, ao mesmo tempo no radical. Por exemplo, raiva. O radical aí é raiva, tá? Para eu construir o verbo enraivecer, eu não tenho como só em raiva, e eu não tenho como raivecer. Então, tanto esse prefixo quanto esse sufixo foram jogados de uma vez na palavra, ao mesmo tempo. E essa palavra não existe só com um prefixo ou só com um sufixo. Aí isso nós chamamos de parasintética. A parasintética precisa do prefixo e sufixo acontecendo ao mesmo tempo. Não existe a palavra só com prefixo ou só com sufixo. Outro caso aí de parasintética é o amanhecer. Não tem manhecer e não tem amanhã, ok? Mesma coisa. Então, tem que ser o a e o ser ao mesmo tempo. Amanhecer. A derivação regressiva, gente, é o processo de formação de palavra que eu tenho redução. Redução fonológica, redução de letrinhas, de sons de letrinhas aí no radical. Se o radical, por exemplo, era combate, por exemplo, ele vem do verbo combater. E para eu fazer o substantivo combate, eu precisei retirar o som do R aí. Então ficou combate. Eu não tenho mais combater. Não tem esse sonzinho. Mesma coisa, alcance. O alcance da bola foi espetacular. Alcance veio do verbo alcançar. E aí precisou perder o som do A e do R para virar um substantivo alcance. Mesma coisa, perda. Foi do verbo perder e construiu o substantivo a perda. A perda dos valores foi gigantesca, ok? Então, eu perdi o som do E e do R aí. Isso é uma derivação regressiva. Regrediu no radical. Regrediu no som do radical. A derivação imprópria, gente, já é uma mudança de classe gramatical de uma palavra sem perda fonológica, sem perda de som. Então, por exemplo, mãe, tem um monstro no meu armário. Fiquei presa no engarrafamento monstro, no engarrafamento absurdo, gigantesco, ok? Então, monstro aqui está como substantivo, engarrafamento monstro aqui está como adjetivo, e não houve perda nenhuma de sons, de nada, ok? Mas eu tive mudança de classe gramatical aí. Um era substantivo, a outra é adjetivo, ok? Já no processo de composição, queridos, nós temos aí 2 ou mais radicais compondo uma única palavra.
Então, por exemplo, girassol, eu tenho dois. Olha, ele fica saindo. Agora ele não sai mais. Eu faço assim, ele sai. Ó. Ah, tem que dar um pulinho. Aí ele sai. Girassol, eu tenho o verbo girar e eu tenho o substantivo sol. Então, eu tenho dois radicais aí, que foram unidos, sem perda nenhuma de som, sem alteração de som, nem nada. Eles só foram unidos. E aí eu tive aqui uma consoante de ligação para dar o som de sol, que é esse som forte, porque o S entre vogais tem som de Z, tá, gente? Casa, por exemplo. Só um S sozinho tem som de Z. Por isso que a gente teve que ter dois S's aqui para poder dar o som de sa. Esse som do S no início de palavra que sol tem, porque sol é um monossílabo, ok? Passatempo, eu tenho o verbo passar e eu tenho o substantivo tempo. Então, só se uniram aí, só andaram de mãozinhas dadas, então estão justapostos, ajustados, juntinhos, ok? Pensem nesse justapostos como juntinhos, só uniram, assim, só estão um do lado do outro. Diferente da composição por aglutinação. A composição por aglutinação, gente, eu tenho dois ou mais radicais também, que no processo de variação histórica, de mudança linguística aí, eles foram perdendo elementos fonológicos e foram se aglutinando, misturando. Estão aí, se eles estivessem em período realmente aí de Covid, todo mundo estaria com Covid. Então, aqui nessa história, por exemplo, planalto vem de plano alto. Não daria, se fosse uma justa posição, seria plano alto. Eu ia ter plano alto, muita vogal. Então, caiu o ozinho e ficou planalto. Pernilongo, eu troquei o A pelo I, por uma questão até de assimilação de ponto e modo de articulação na boca, para poder falar isso, gente, porque, ó, perna longa, eu abro a bocona, depois eu fecho. Pernilongo, eu abro a boca e já fechei e continuo fechado. Pernilongo. Então, por isso que o I aí acabou sendo o substituto do nosso A. Outros tipos de processos que nós temos aí. A criação de siglas, às vezes uma sigla é muito mais conhecida do que o nome mesmo da situação, e a gente colocou isso aqui para vocês no outro slide, que era ONU, Organização das Nações Unidas, e CPF, que todo mundo chega em qualquer canto e é assim, qual o número do seu CPF? Você nem imagina que é cadastro de pessoa física, né? Então, assim, você olha falando, não tem a mínima ideia. Se alguém chega e fala qual o número do seu cadastro de pessoa física, você fala, eu acho que eu não tenho isso não, moço. A gente já entra nesse processo. Não é o caso, porque a gente conhece muito mais a sigla do que necessariamente a designação aí da expressão inteira. Onomatopeia, que também é um tipo de composição, tá? É uma composição porque se compôs uma palavra daquilo que seria o som, a reprodução de um som de algo. Pode ser som de passarinho, pode ser som de um espirro, de uma tosse, do que for. E é extremamente utilizado onde? História em quadrinhos, tirinhas, cartoons. Então é importante a gente pensar nisso, ok? E a redução, que a gente já tem aí a palavra formada, e essa palavra geralmente é formada por dois grupos, né? Assim, duas origens, por exemplo, fotografia, eu tenho aí grega e latina, da mesma forma, né? Esse final grafia aparece demais em língua portuguesa, então é aquilo que é a escrita por imagem, vamos pensar assim. E aí, nessa brincadeirinha aí, a gente acaba colocando o quê? Uma redução. Então, em vez de fotografia, vamos tirar uma fotografia? Não, vamos tirar uma foto? Hoje em dia já é tipo selfie, né? Vamos tirar um selfie. Motocicleta, você só encontra no manual do Detran, gente. Ah, eu vou pegar a minha motocicleta. Não, ninguém fala assim. A gente fala, vou comprar uma moto, vou pegar minha moto, vou de moto. Vamos ver um filme na cinematografia? A gente já fala cinema. Vamos no cinema. Vamos assistir a um filme no cinema. A gente não fala na cinematografia. Nunca, jamais. Pneumático.
o pneu de carro é pneumático. E a gente fala, não, eu vou trocar o pneu, não vou falar assim, vou trocar os pneumáticos do meu carro. Ninguém fala isso. Então, é importante lembrar dessa situaçãozinha aí. Amores, vou deixar uns exercícios do livro aí para vocês. E depois eu disponibilizo esses slides com o gabarito dos exercícios para vocês também, ok? Para vocês não ficarem tão cansadinhos no decorrer dessa nossa aula. Vou disponibilizar e vocês vão fazer esses exercícios no decurso da nossa aula de hoje. Então, teve explicação, vocês vão fazer os exercícios aí agora, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Aproveitem o Halloween. Ó, deixa eu colocar grandão aqui. Aproveitem o Halloween bastante. Aproveitem o feriado, né? A gente tem feriadinho aí no dia 2. Vai pegar uma segunda-feira, vai todo mundo ficar de preguicinha em casa, descansando, tá bom? Aproveitem bastante esse período, porque a gente está na reta final. Estamos fechando o nosso ano letivo e eu espero que dia 8 de dezembro todos vocês estejam mais que aprovados, tranquilos, com a mente em paz, de que fizeram o melhor que podiam diante desse cenário tão desafiador que nós tivemos nesse ano de 2020, ok? Um beijo grande no coração e até a nossa próxima aula.